Meu caro Cláudio Rezende, vamos a Maringá. Já com o Galo aqui em Maringá, interior do Paraná, para esse duelo da Copa do Brasil. A terceira fase, mata-mata, vale para o Galo ou para o Maringá, né? Quem conseguir avançar nesta fase vai levar para casa, vai levar um Pix da CBF de 3.600.000 reais. Muita grana em jogo nessa milionária Copa do Brasil, além, lógico, do sonho do título nacional e de uma vaga à fase de grupos da Copa Libertadores do próximo ano. O Galo, que já passou por duas fases, tem o time de novo desfalcado, com jogadores importantes de fora, porém o Cuca ganhou uma oportunidade, uma possibilidade aí de mexer no meio-campo do Galo para essa partida. O Galo, com 23 jogadores relacionados para esse jogo, a turma chegou aqui em Maringá no meio da tarde de hoje, após o treinamento que aconteceu ainda pela manhã na cidade do Galo. E o Cuca ganhou o Igor Gomes, que foi titular na última vez que esteve disponível, né, contra o Botafogo, quando o Galo venceu aquela partida no Mineirão e deu uma respirada na época no Campeonato Brasileiro. Mas o Igor Gomes teve um problema de cirurgia que ele teve que passar no dedinho da mão e agora está disponível de novo. Então o Igor Gomes pode ser uma novidade nesse time do Galo. E o Palácios fica disponível. Depois de uma lesão muscular, longo tempo parado, o colombiano Palácios é opção no banco de reservas. Por outro lado, o Alan Franco tá fora mais uma vez. Agora teve uma contusão óssea, não teve problema no ligamento do joelho não, menos mal. Mas está fora de novo dessa partida e aí o Cuca vai ter que mexer de novo no sistema defensivo do Galo. E é um sistema que o Atlético, não só, né, no sistema defensivo, mas principalmente ali na esquerda, onde pode interferir em outras posições em campo. O Cuca, de jogo para jogo, está sendo obrigado a alterar a equipe por questão médica, né, questão física, e tem jogo que não pode pensar em outro resultado, até porque, meu caro Romano, para poder ter uma tranquilidade no jogo de volta na Copa do Brasil, que é uma competição muito importante, principalmente pelo lado financeiro. Agora é uma outra competição, mas com os velhos problemas do Atlético, né? O Atlético com o departamento médico cheio, mais uma vez o time estará mudado e a expectativa é de que o Cuca não cometa, e aí é uma opinião pessoal, não cometa erros de escalação como ele fez diante do Mirassol, onde ele colocou uma zaga que não joga junto no Atlético, que não tinha entrosamento, e isso custou muito ao Atlético, né? E ainda mais agora perdendo jogadores. Olha só, o Atlético só tem um volante. Porque você fala, mas o Patrick Silva. Mas o Patrick Silva ainda não pegou sequência no Atlético e estava machucado também. Mas o Atlético só tem o Fausto Vera. Perdeu o Gabriel Menino. Que era até então um cara que estava sendo colocado um pouco de lado, né? Não estava tendo tanta oportunidade. E não tá destoando muito da equipe, não, né? Não, e aí, mas é o único primeiro volante que tem, né? Aí agora, a tendência, por exemplo, que ele coloque amanhã o meio campo de Fausto Vera e Rubens. Por quê? Gabriel Menino tá machucado, Alan Franco tá machucado. O Atlético muito carente nessa posição. E a gente falava sobre esse time do Maringá, que tem o Jorge Castilho, que atrás do Abel Ferreira da equipe do Palmeiras é o técnico mais longevo, né, no futebol brasileiro. E esse time do Maringá que entra em campo contra o Atlético sem muitas caras conhecidas, mas um desafio que fisicamente também vai precisar, e o Atlético, dentro das suas possibilidades, tem que fazer um jogo para trazer mesmo um bom resultado para evitar a zebra na Copa do Brasil. A vantagem, se é que existe para o Atlético, é o fato de decidir em casa. Vai decidir em casa, provavelmente já com a Arena, né? Sim. Com a Arena e com a volta de alguns jogadores. Com a possibilidade de ter esses jogadores à disposição, jogadores que são titulares. Vale lembrar que o Atlético, nesse momento, tem no departamento médico Lianco, Arana. Lembrando, a volta é quase daqui um mês, né? Vai ser no dia 21 de maio. Então ele vai já ter a Arena. Ele tem Lianco, Arana, Franco, Gabriel Menino, todos no departamento médico. Aí você pega Júnior Santos, que chegou para ser titular, mas ainda não conseguiu emplacar. Então, o Atlético fazer um bom jogo, respeitando, óbvio, a equipe do Maringá, tomar muito cuidado com
o pessoal da frente, o Edson Negueba, que é um atacante de velocidade, o Maranhão, que é um atacante de área, forte, grande, mas que também é rápido. Prestar bastante atenção nesses dois jogadores. Lateral esquerdo apoia bastante também, mas é um Atlético que tem que respeitar, mas não tem que temer. E tem que jogar o que ele sabe, tendo a possibilidade do Hulk à disposição, porque o Hulk não vai jogar o Brasileiro por suspensão. E aí é um Atlético que precisa jogar bem para fazer o resultado, não dar sopa pro azar. Esse time do Maringá é um time perigoso, mas o Atlético também tem as suas armas, também é perigoso. O provável time do Maringá: Rafael William, Cristóvão, Tito, Vilar e Max Miller, Ronald ou Wanderson, Bogar, Léo Ceará. O ataque tendo Negueba, não é aquele que passou pelo Flamengo. Moraes e o Maranhão é o provável time do Maringá, e o estádio que não vai estar completamente lotado, né, Cláudio Rezende? O Maringá, o time da casa, em 2023, venceu o Flamengo por aqui por 2-0. Depois acabou sendo eliminado com uma goleada no Maracanã. Mas vive um bom momento, foi a final do Campeonato Paranaense, o torcedor está animado, são 11 jogos de invencibilidade. Agora, não vamos ter estádio lotado. O estádio Willie Davis, para 18 mil torcedores, deve ter amanhã um público inferior a 10 mil. Por quê? Os ingressos estão bem caros, né? A diretoria do Maringá aumentou bastante o valor em relação ao que normalmente é aplicado por aqui nos jogos. R$120 a arquibancada descoberta, R$200 a arquibancada coberta. Mesmo assim, o torcedor vai ter que levar 1 quilo de alimento não perecível, porque aí encara, né? Encaixa nos R$120 ou R$200 de meia entrada. Todo mundo vai pagar meia entrada levando 1 quilo de alimento. Então, o torcedor local leva assim o time, tem essa paixão pelo Maringá, e por isso a gente vai ter o estádio mais acanhado. E logicamente o fator local é o que o Maringá tenta nesse primeiro jogo. O Atlético depois decide em casa daqui a algumas semanas, possivelmente na Arena MRV, essa classificação que vale R$3.600.000 para quem chegar às oitavas de final. O Galo quer estar lá. Pois é, vale grana, grana boa, grana pesada. E teve jogador, Cláudio, com contrato renovado. O Gabriel Delfim, goleiro, hoje reserva imediato do Everson, renovou o contrato com o Atlético até o fim de 2029. É isso mesmo, um longo contrato agora para o Gabriel Delfim, que foi o goleiro que jogou as 3 primeiras rodadas do Campeonato Mineiro, quando o time principal do Galo estava nos Estados Unidos para a disputa de jogos amistosos. Então ele foi o responsável daquelas primeiras partidas, inclusive muito elogiado. É um goleiro formado no Atlético e que agora tem tranquilidade, né? Para ser o reserva do Everson com um contrato mais longo. Detalhe, o Everson, que nesta terça-feira contra o Maringá, goleiro titular do Atlético, vai completar a marca importante, significativa, 300 jogos com a camisa do Galo. Uma noite de homenagens e inauguração na Arena MRV. E a Itatiaia acompanha com Paulo Azeredo. Boa noite, Paulo. Alô, Paulinho. Alô, Rubem Júnior. Alô, você ligado no apito final da Itatiaia. Olha só, Rubinho, foi inaugurado hoje aqui na Arena MRV um espaço de condecorações àqueles que fizeram parte da história importante, recente do Atlético. Primeiramente, os amigos do Galo, que são aqueles conselheiros e também amigos mesmo, atleticanos, que ajudaram na construção do CT lá em Vespasiano, cidade do Galo. E aqui também, mostrando para quem está no YouTube com a gente, vou descrever para quem está no radinho, nós temos os nomes dos conselheiros que aprovaram e inauguraram a Arena, também aqueles que aprovaram somente a Arena e os que inauguraram a Arena MRV. Então, portanto, são aqueles conselheiros que fizeram parte dessa história importante do Galo aqui dentro do seu estádio da Arena MRV. Rubinho, pra gente fechar, ainda teremos aqui também, vou mostrar aqui, Tadeu, à nossa direita, um espaço ali, ó, onde está ainda sem nada, onde teremos torcedores que serão homenageados, estou descrevendo para você que está no radinho, e também gols de placa. Lá no fundo, a gente já pode mostrar também, para quem está no YouTube, ali, Tadeu, alguns gols que já foram colocados por ali, gols de placa que marcaram a história do Atlético. Então, realmente, esse espaço que fica aqui na entrada dos camarotes será um espaço reservado para homenagear aqueles que fizeram e ainda fazem parte dessa história recente do clube. Tá certo, Rubinho? Abraço para você. Uma ideia muito legal, Romano, e a cada dia a Arena MRV vai ganhando, né, novos atrativos pro torcedor, ficando ainda mais
bonita e a cara, né, do Atlético. Há pouco também tivemos o Galo Inox chegando por lá. Hoje a sede do Atlético, né, uma decisão acertada de ter tudo integrado. A sede, a questão, né, que faz parte de qualquer tipo de empresa, onde gira, onde gere o Atlético, os escritórios, né, a redação na Arena MRV, e tudo muito integrado, e é sempre também para o torcedor ir ao estádio e ter novos atrativos. Porque você geralmente tem um estádio e ele fica lá funcionando alguma coisa aqui, outra acolá, né? Ali você tem toda a... Fica um pouco abandonado, né? É uma estrutura física que... Só usada em jogos. Sim. E aí você tem a possibilidade de... A parte administrativa, né? Da SAF já é lá, foi lançado recentemente a captação de recursos para fazer o Memorial do Atlético, com todas a história do Galo, conquistas e etc e tal. E agora também uma parte que eu acho justa homenagem àqueles que ajudaram, né? Os destaques finais do seu apito final, começando com o Atlético. Cláudio Rezende. A expectativa para um público inferior a 10 mil torcedores aqui no estádio Willie Davis, em Maringá, para o duelo desta terça-feira, 7h30 da noite, Copa do Brasil, terceira fase. A reclamação do torcedor local por conta do preço alto nos ingressos, R$120 e R$200 para o torcedor do Maringá. O técnico Cuca tem 23 jogadores relacionados, os atletas descansando aqui no Hotel De Ville, que fica no centro da cidade, para o jogo. Há uma perspectiva de novo de mudanças no setor de defesa. Rubens pode ser lateral esquerdo. Se isso acontecer, Alonso terá um companheiro na zaga. Na ausência de Lianco, as opções são Igor Rabelo, Rômulo e Vitor Hugo. Já no meio campo, Igor Gomes, recuperado de cirurgia em um dos dedos da mão, fica disponível e deve ser titular nesta terça.